terem uma noção, que lá o cinza continua cinza, o rosto dela, as cores que não estão muito legais não, gente, que eu tô com um LUT ali que não está funcionando bem. Mas é para vocês terem, para você ter mais ou menos uma noção da exposição. Deixa eu só afastar, fica aí, continua aí. Vai dar o texto aí. Olha lá, como é que ficou mais cinza e tal, porque ela está mais parada, fica paradinha assim. Como é que fica mais uniforme o rosto, tá vendo? Porque ela não está se movimentando, conforme ela vai se movimentando, vai variando. Mas essa exposição tá ótima. Você observa o amarelo ali, lá embaixo, o sol batendo lá, tá vendo? A exposição alta. Olha para cá. Tá vendo que tem alguns pontos amarelos no rosto dela? Sabe o que é isso? É reflexo, suor, pele que reflete. É esse tipo de coisa que na maquiagem que resolve, entendeu? Então, por exemplo, olha o dente clareando lá. Tá vendo? Não, então, o que acontece? A gente tem que ter preocupação não com o dente, sabe? Mas com a pele. Porque se está aparecendo aquele ponto brilhante ali, o maquiador tem que ir lá e tirar aquele brilho. Porque isso para fotografia reflete. Vou tirar aqui o false color para você ver lá como é que tá branquinho na testa dela. Tá vendo? É. E aí, veja só, gente, só para vocês entenderem. Eu estou trabalhando com uma luz dura. Na verdade, é uma soft, mas ela é uma luz que está incidindo direto no rosto dela. Eu não tenho nenhum difusão, nada não, mas essa luz já é um pouco mais soft. Mas trabalhar fotografia com pele, o ideal é vocês trabalharem com difusão, tá? Para poder atenuar mais, ficar mais soft, entendeu? Não trabalhar com luz dura. Vamos lá, você quer... Vai lá você agora. Não, você que tá com a camisa preta, vai lá. Tu assiste isso tudo depois, cara? O que você está pensando? Hã? Observa a pele dela, né? Eu vou botar no false color para vocês verem de novo. Olha lá, mesma coisa, olha lá. Cinza e rosado, cinza e rosado. Então, se eu tenho a mesma distância, eu não tenho que variar diafragma de nada, entendeu? É um tom de pele mais claro, um tom de pele mais escuro. Isso não tem problema, você pode trabalhar tranquilamente nesses dois. O que vocês têm que ficar preocupado é com isso aqui, ó. Essa referência, que é tom de pele, e aqui. Tá vendo? Tá clipando? Não. Tá aqui, tá enterrando? Não. Perfeito. É isso. Porque eu consigo botar o preto mais preto. Aquilo que eu falei, o preto, eu tenho, sabe, vários stops que eu mantenho o preto, vários stops que eu mantenho o branco. Agora, se eu jogar tudo pro branco, tipo assim, estoura o branco. Então, se eu for estourar o branco, é pouquinho, mas não estourar tanto ao ponto de desaparecer, senão eu não vou ter mais informação para recuperar. Entendeu? A fotografia em RAW, ela tem essa vantagem. O que é o RAW? O RAW são fotografia em 3 camadas. Média, baixa e alta. Entendeu? Mas qual é a exposição que você tem que fazer para ganhar mais ranger? Aí você vai ter que fazer uma combinação de ISO, né, com diafragma, com a exposição. Na verdade, você vai aumentar ou diminuir o ISO para você ter uma exposição mais para a direita ou mais para a esquerda. Mas na dúvida é melhor expor mais para a direita, entendeu? Expor mais, tipo assim, ó. Eu posso fazer isso. Super expor um pouco. Que não me dá problema nenhum. Porque eu consigo recuperar, porque eu tenho muitos stops ainda pela frente. Eu trabalhei com um stop só. Posso até... Isso aqui é foco, pô. Entendeu? Ó, e eu tô com o meu diafragma todo aberto. E aqui eu tô com ISO 800. Vamos passar para 1200 para vocês verem uma coisa. 3200, aliás, que é o próximo nativo dela. Alterou alguma coisa? Pouca coisa, né? Olha a íris. Vou voltar para lá, ó. Olha lá. 5.6. Ó. Olha o cinza lá. Deixa eu botar no coisa aqui. Ó. Tem ruído nessa imagem? Não tem, né? Pra tu ver como é que essas câmeras são excelentes. E lá, olha o histograma como é que tá. Entendeu? E aí eu consigo ganhar ranger pra cá, ó. Ó.
Eu poderia expor assim? Não aconselho, mas assim eu poderia. Um pouquinho mais alto. Agora assim, me dá problema. Porque quando eu for puxar para cá, me dá ruído. E se eu quiser fazer isso aqui, né, vai começar a me dar ruído. Eu vou começar a puxar a informação do preto que não existe. Agora o branco, o que acontece? Se eu quero recuperar as altas luzes, estou gravando em RAW, tá, gente? Se eu fotografo assim, quero recuperar as altas luzes, eu fecho. Até aqui, ó. Aqui, pronto. Ó. Quantos stops aqui, ó? Vamos lá. 2.1, 2.8, 4, 5, 6. Olha, estou no meu limite. No máximo, aí que mora o pulo do gato. Se eu estou fotografando em sem asa, eu posso fazer isso? Por quê? Hã? Não tenho Ranger. Agora, se eu estou fotografando com ISO nativo, ou 400 ou 3200, eu tenho tanto para... Esse aqui de 3200 ele vai até 1250. Eu tenho muitos Ranger para baixo, eu tenho muitos Ranger para cima. Entendeu? Então, eu consigo fazer essa brincadeira. Eu mudo o ISO, mudo a exposição. Agora, se eu estou fazendo com uma exposição, por exemplo, estou filmando num lugar que não tem luz nenhuma. Porra, cara, não tem jeito, vai dar ruído mesmo. Aí não tem o milagre que resolva. Porque você não tem informações eletrônicas para poder imprimir que aquilo é preto. Está dizendo que aquilo é ruído. Certo? Ou aquilo é uma imagem estourada, branca. Eu vou pegar ali um papel branco, jogar luz pra caramba e abrir todo para ele ficar totalmente branco, ao ponto de sumir. Eu vou conseguir recuperar alguma coisa? Não. A mesma coisa o preto. O que o preto imprime? Nada, é ruído. Entendeu? É a mesma coisa que fazer isso. Não tem nada, não tem informação nenhuma. Essa imagem assim, geralmente o pessoal usa, quando tem alguma testemunha, alguma coisa, usa esse recurso ou é falta de iluminação ou as cores estão escurecidas assim para a gente não identificar? Então, o que acontece é o seguinte, esse tipo de recurso que você está falando, a gente tem que fazer um contra-luz. Entendeu? A gente tem que projetar luz no fundo para a gente escurecer a frente. Sempre tem que jogar luz no fundo. Entendeu? É fácil fazer isso, só pegar aqui, ó. Dela com luz para esse ISO que eu tô aqui, né? Eu vou diminuir esse ISO, botar ele para 400 de novo. Oi? Só que eu tenho muita luz entrando no rosto dela, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear essa luz. Olha esse negócio aqui mesmo. Oi? Não, não. Não vai aparecer nunca, entendeu? Isso é tipo para documentário, assim, ó. Não, isso aí normalmente quando a pessoa não pode ser identificada. Tipo, tá falando lá da penha, entendeu? É, entendeu? Aí eu falo, Oi? Agora, tem uma outra coisa, por acaso a gente está aqui, vamos acender aquele outro refletor ali? Cadê? Tirou ele, guardou? Para vocês verem como é que... O morador da penha, o que tu viu? Aí é assim mesmo, ó. Tem... Só pegar a configuração daqui onde está. Você viu alguma coisa? Não vi nada. Escutei. Mas não dá porque não tem Benjamin aqui. Pô, tem 500 mil Benjamin, não tô achando um. Ficou focado no foco. O foco. Linha direta. Era tudo assim, né? Oi? Linha direta. Mais ou menos. Só pegar a configuração. Bom, deu para entender? Vamos continuar então? Vamos tirar aqui, vamos botar... Aqui, ó, dá para ligar aqui. Vou ligar aqui, liga aqui essa luz aqui. Tiraram o fio de novo? Vocês vão ver uma coisa agora quando eu botar no coisa ali. Peraí, deixa eu botar aqui. Ó, olha lá. Olha o efeito que vocês... Sabe o que vocês estão vendo ali? É o seguinte, no ponto focal do centro da luz é onde a luz chega na força máxima.
conforme ela vai dispersando para os lados, olha como é que ela muda de cor. Ó, o amarelo é ela estourando lá no fundo. Aí ela começa a ficar cinza, ficar rosa e ficar verde. Porque ela vai criando uma zona de sombra. Isso porque eu estou muito próximo. Se eu afastar, isso some. Entendeu? Vamos acender essa luz aqui. Olha como é que já começou a mudar alguma coisa lá no rosto dela. Ó. Tá subexposto, não tá? Olha só. Olha como é que vai ficar tudo cinza o rosto dela lá. Esse é o cinza escuro. Significa que ela tá subexposta ainda. Vou pro cinza claro, ó. Verde. Olha, indo pro cinza claro, tom de pele. Ó, ó. Olha lá atrás. Ó, aqui, sem olhar ali eu já tô vendo. Olha como é que tá legal. Ó, agora lá atrás, isso aí se faz foto 3x4, documento. Aqui atrás, o que a gente faz? Filha da puta. Não sei como é que tá, vamos ver se tá estourando. False color. Olha lá, tá vermelho, tá estourando pra caramba. Eu não quero que estoure. Qual é a solução? Qual é a solução? Exatamente. Cadê aquele que estava ali? Só que vai queimar, essa lâmpada é incandescente, pô. Cadê o filtro ND que estava ali? Ah, guardou de novo? Nesse caso, gente, a gente pode utilizar uns recursos tipo esse aqui, ó. Vamos pegar aqui um tripé. Então eu só posso vir antes de chegar no verde em outros lugares que não tem nada a ver, ó. Pronto. Então essa exposição seria ideal. O que eu posso fazer com aquele fundo lá? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu poderia resolver isso de duas maneiras. Me afastando do fundo, né? Ou alterando a incidência de luz. Talvez a modelo mais pra frente também pra cá, né? Não, então, a modelo mais para frente eu teria que alterar a lente, entendeu? Eu tenho que alterar a lente. Por que eu tenho que alterar a lente? Para eu conseguir diminuir a luz de fundo, eu só alterar a lente. Olha o que eu vou fazer, ó. Pega uma lente 75 para mim. Cadê? E aí, eu apago essa luz porque eu estou vendo que essa luz... Depois podemos tentar com um tom de pele do samba. Essa. Pô, você tentou ali? Sentei, foi a primeira. A nitidez dessa lente é absurda, não é? Oi. Não muito. Não, na verdade, sim. O que a gente não pode agora deixar acontecer? A luz chegar lá no painel. Chega a luz mais perto dela. Pode chegar. É que ela não tem ajuste, essa luz. Pode chegar por aqui. Pode ir, pode ir. Quer colocar Apture? Mais perto. Aí. Você quer colocar Apture aqui? Oi? Quer colocar Apture? Não. Ó, o que eu tenho agora? Vou botar lá.
Porra. Eu tenho essa luz está entrando lá, o amarelo, tá vendo o amarelo lá? Ó. Mas eu já consegui botar o fundo já lá na parte mais baixa da zona de clipagem, ó. Amarelo não está clipando, mas o que está me dizendo? Que tem um ponto de luz ali, provavelmente é isso aqui. Então a gente tem que tirar aquela incidência de luz. Como é que a gente faz isso? Ou a gente inclina isso para um lado ou baixa. Deixa eu ver se eu consigo. Vê se some. Sumiu? Agora voltou. Oi? Não, é porque ele fica balançando, deve ser. Mas isso aí. Aí. Ele vai e volta. É alguém, a pessoa passando aqui, ó. Essa luz está vindo aí de fora, entendeu? Alguém que acho que era você que estava ali. Ó, lógico que se eu fosse fotografar mesmo, gente, vocês têm que entender o seguinte, eu teria que fechar essa área aqui, isolar essa área, porque veja só, a luz é a luz que vocês querem, não é a luz que está aqui no ambiente, não. Vocês que têm que dizer como aquela luz tem que ficar. É por isso que eu não tenho uniformidade no fundo, porque eu tenho incidência de luz vindo de todos os lados, entendeu? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho uma exposição, branca que é o fundo, né? Oi? O que acontece? Oi? Não entendi. O cabelo. Não, mas aí cabelo é preto mesmo, entendeu? Eu tenho uma zona de sombra ligeiramente do lado esquerdo. Tá vendo? Essa zona de sombra que tem aqui, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Essa zona aqui de sombra, essa zona de sombra aqui é normal, tá, gente? Isso aqui fica assim mesmo. E outra coisa, esse fundo, ele não está branco. E nem deve ficar branco. E fica feio, entendeu? O certo é a gente projetar uma luzinha colorida nele para dar um realce. Ó, vamos lá. Tom de pele dela é meio amarelado, né? O que fica legal com amarelo? O azul, né? Ou azul, ou de repente um ciano. Vou botar aqui Vou botar um azulado. Dá um realcezinho. Aí a gente pode ver como é que fica na fake color. Oi? Sim, deixa eu botar um pouquinho, que esse está meio ciano, vamos botar mais azul. E está estourando por trás assim, onde está no meio, né? Eu posso até fazer o seguinte. Oi? Não, eu tenho uma paradinha aqui, deixa eu ver se está aqui. Acho que está aqui, deixa eu ver. Caraca, bicho, fui olhar para a luz ali, me cegou. Oi? Não. É uma tripézinha que eu tenho. Acho que está aqui, deixa eu ver. Ó, isso aqui, ó. Isso é um kitzinho que vocês devem ter. Esse tripézinho aqui é uma maravilha. E aí eu boto a luz onde eu quero. Ó.
aqui, por exemplo. Posso botar até aqui atrás dela, projetando para lá. Entendeu? Está em 100%? Tá. Vendo? O que combina com azul, gente? O que combina, Fábio? Lembra aí, tu que memorizou a... memorizou aquela cartilha lá? O que combina com azul, gente? Amarelo. Amarelo não, laranja. Então, eu tenho essa luz aqui, ó, que é alaranjada. Vou fazer uma carga mais sedutora. E aí eu vou projetar essa luz aqui, pegando de raspão. Me dá ali a... Cadê a... Aqui. Tá lá, né? Oi? Isso, é. Mas aí que tá a moral da história. Eu fiz fica triste, a pessoa chega mais perto, eu tô seduzindo. Dica pra vocês. Dica pra vocês que são mais novos. Bom, para efeito de ilustração, só alguém segura aqui, porque senão vai queimar. O laranja, o salmão também não deve ser usado, o laranja não deve ser usado. No Entendeu? caso, tirando o azul, poderia usar o quê? O magenta? Tirando o azul? É. Não, Se não for usar o azul como fundo. não. Também não fica legal, não. Com pessoas não fica legal. Com pessoas não fica legal. É bom evitar. Tons de peles avermelhados, amarelados para pessoas, evite. Quer usar com fundo? Usa um fundo com cores mais frias ou complementares, entendeu? Se você bota um fundo assim azulado, o azul combina muito bem com o tom de pele, entendeu? Porque ele é para o tom de pele ele tende a puxar para amarelo e laranja. E esse cinza aqui. Ó, olha as bordinhas com preta como é que ficou escuro, ó. Eu vou chegar lá, eu vou chegar a ele lá. Olha, o verde está abaixo. Olha o cinza aqui, ó. Ó, verde abaixo. O outro, aquele cinza escuro, lembra? Ó, o azul lá embaixo, subexposto. Um cinza mais escuro. Eu tô vendo pelo cinza médio, tá, gente? Ó, cinza, verde. Agora eu vou para esse tom aqui, ó. Esse aqui. Pronto. A exposição tá certa? É isso aí. Aí você fala, mas tá escuro. Mas não, olha só, não tem nada a ver. Certo? Ainda vou fazer outro ajuste de branco aqui agora. Vou botar no cinza médio aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui o negócio. Diafragma. Ó, olha só aquele branco lá em cima, como é que ficou vermelho. Eu tenho que tirar ele da zona de vermelho. É amarelo. Amarelo tá bom? E como é que ficou a minha situação em relação ao cinza médio? Olha o cinza médio aqui aparecendo. Ó, apareceu. Então, o branco virou amarelo, que ele não está clipando. O preto, ele está azul. Aqui, ó, vocês podem observar. Ele não tem nenhuma cor aqui. Magenta, tá vendo? Ele está azul, ó. Azul para esse cinza aqui, certo? Isso significa que
eu posso fazer o seguinte. Posso fechar um pouco mais. Ou, deixa eu ver, abrir. Vou sair da zona de vermelho, de amarelo. Quando sair da zona de amarelo, eu paro. Pronto, tá bom. É isso aí. Eu tenho um azul meio, olha lá, olha na escala, um cinza meio azulado, ou seja, eu estou chegando lá no preto total. E lá no branco, eu estou naquela faixa sair do amarelo. Eu posso até subir um pouco para entrar no amarelo de novo. Entendeu? Eu posso ficar meio termo assim, pronto. Olha o cinza médio lá. O cinza médio está batendo, esse aqui está batendo com esse aqui, ó. Esse batendo com esse aqui. Beleza? Observem agora, gente, os tons de pele. Observem bem os tons de pele. Vê se todos eles já não estão meio cinza, verde e rosado. Então a exposição está correta. Por quê? O verde é uma zona de sombra, o cinza é o tom de pele mais escuro e o rosado é a parte mais clara, o highlight do rosto. Então eu estou numa exposição correta. Certo? E aí eu consigo ver todas as cores, de forma que eu tenho as exposições dentro dessa escalinha aqui, ó, todas elas visíveis, ó. Aqui eu estou nessa escala aqui, ó, aqui mais fácil. Essa parte aqui eu estou aqui, entre o branco e o amarelo. Essa parte aqui eu estou na escala de cinza, que tem que ficar aqui mesmo. Os tons de pele, todos eles estão cinza, rosado e verde, a highlight do rosto. Aqui eu tenho azul e preto. Não estou chegando aqui ao ponto de enterrar. Então essa exposição está perfeita. Então para que serve isso aí, gente? Isso aí serve para a gente, quando a gente filma, a gente coloca isso na frente, né, no eixo da luz principal, para a gente, na pós, a gente ter como referência isso aí. Se bateu no waveform, no vectorscope, e bateu certinho, no vectorscope eu ainda faço mais, eu ainda posso recortar, aqui ó, eu posso recortar algumas partes dessas luzes aqui, entendeu? E eu posso trabalhar em cima da saturação dessas cores. Eu recorto isso aqui tudinho, ó, pronto. Aí eu tenho ó, as primárias todinho, ó, vermelho, verde e azul. Eu tenho magenta, ciano e amarelo. Recorto isso aqui tudinho, jogo lá para o vectorscope, eu vou lá em Hue versus Saturation e aumento, entendeu? E eu boto onde tem que botar certinho. Então, quando eu faço esses ajustes, eu consigo ter as cores fiéis como está no Color Checker, entendeu? Isso eu faço manualmente. Então, para vocês terem uma noção, eu tenho uma boa exposição. Eu tendo uma boa exposição, isso significa que eu não vou ter problema. Olha o histograma lá, gente. Olha lá, não tem nada encostando na direita, nada encostando na esquerda. Quem olha assim, pensa assim, pô, mas tá meio escuro. Não tá meio escuro não, porque o preto tem que ser preto, o cinza tem que ser cinza. O resto das cores é aquelas, né, que tá ali vibrando mesmo. Olha o vermelho ali das garrinhas, entendeu? Isso é uma questão de costume, sabe? De toda vez que for gravar, ter como hábito. Isso com o tempo, às vezes só em bater o olho você já tem uma noção, sabe? Tipo assim, pô, é mais ou menos, eu não posso afirmar que é 100%. Antigamente, na fotografia, a gente fazia tudo no olho, né? Diafragma tudo no olho. Hoje, com o digital, você tem que ver, né? Antigamente, na película, você fotografava e tinha que ter muita certeza que estava fazendo, senão tu perdia filme pra caramba. Entendeu? Isso pô, fazer puxada de filme, principalmente na filme preto, né? Filme preto e branco, né? Puxava muito de 400 para 800, e assim ia, né? Agora explica aí o que é puxar asa. 4, take 5, não precisa fazer, entendeu? Você no take 1, você já usa o color checker. Os outros takes não precisa. Ah, mudou a luz, mudou o plano. É aconselhável fazer isso de novo, entendeu? Por quê? Porque eu vou explicar. O que acontece quando a gente muda de um plano para o outro? A gente tem que ter uma preocupação de continuidade de luz. E se a gente for fotometrar diferentemente de um para o outro,
sabe? A gente vai ter problema em continuidade das cores. Então, por exemplo, plano 1, toda a cena que vai correr ali é o mesmo, né? Deve ser o mesmo ISO, deve ser o mesmo balanço de branco, o ajuste de luzes, entendeu? Para não mudar, para ter as mesmas cores, né? Profundidade é uma questão de conceito, aí pode mudar a questão do diafragma, o Daiti pode ajustar o diafragma, mas se o diretor de fotografia, o diretor falou, não, eu quero sempre um fundo raso, sempre uma profundidade rasa, então eu quero manter o diafragma totalmente escancarado. Eu posso fazer um filme inteiro com o mesmo diafragma, inteiro, eu só vou mexer nas luzes, o tempo todo, entendeu? E aí eu mudei de eixo, mudei de posição, eu tenho que mexer na luz. Não necessariamente em todos os casos, mas em alguns casos eu tenho que mexer na luz para poder ganhar nível, tal, enfim. E com isso, para evitar problema de continuidade, a gente sempre faz essas certificações da exposição, principalmente se tratando de pele, entendeu? Então o que acontece? É um erro. Você está fazendo a mesma cena, bate branco. Não, não tem que bater branco. Se for fazer um ajuste branco, faz uma vez só para aquela cena inteira, certo? Os planos são todos com o mesmo branco, vai variar a luz e tal, enfim. Mas tem que ter uma continuidade, né, nos planos. Não pode aparecer no plano a pessoa com a pele de um jeito, no outro plano de outro jeito, cada vez de um jeito diferente, está errado, entendeu? Então, para evitar esse problema, a gente tem que ter uma referência, e a referência é o color checker, entendeu? Não é que seja obrigatório, gente, dá para fazer 100? Dá para fazer 100. Eu consigo, na pós, a gente consegue ver o tom de pele lá no vectorscope. Eu ajusto de acordo, na pós pode ajustar. Mas se você já tiver um color checker, né, o colorista ele vai se basear no que está ali, entendeu? E ele vai ter certeza que ele ajustando um color checker certinho, ele vai ter a luz muito bem feita. A luz vai estar toda corrigida, ele vai fazer ajustes finos depois. Primeiro ele ajusta a cor, né? Então, o que é? Correção de cores. Na pós existem 2 etapas, correção de cores e color grade. São etapas diferentes, entendeu? Correção de cores, você vai pegar uma foto, fotografou em RAW, você vai dar cor a ela, vai dar vida àquela foto, como foi fotografado de verdade. E aí o color grade vai botar o conceito da cena, o conceito do filme, vai alterar as cores. Hoje em dia você consegue até tirar a camisa da pessoa e botar de outra cor, sabe? É uma coisa de louco, né? Enfim. Aí é uma questão técnica e que vai ser levada em consideração no momento, né, de... Gente, acabou o café? Hã? Como ele responde, entendeu? E com isso você já sabe que, por exemplo, às vezes o que você está gravando aqui, né, às vezes não, em RAW, o que você está gravando não é exatamente o que vai para pós. O que você está vendo ali é diferente que vai para pós, assim, no sentido de resultado. Você fez uma boa exposição, beleza, o resto na pós. Você vai revelar o filme na pós, mas você deu condições para a pós, entendeu? Se tem um exemplo aqui de fotografia analógica, como antigamente era feito, né? Quem nunca passou por isso? De pegar, tipo assim, quanto é que é para revelar 36 poses? Não é isso? É assim, o cara, é X. Aí você fala, pô, essa foto ficou legal pra caramba, mas aquela ali ficou meio escura, essa aqui ficou boa, mas essa aqui ficou clara demais. Por que isso acontecia? Porque a exposição era na média. Então não tinha como, na revelação e na impressão, ficar olhando uma por uma e ficar fazendo ajuste uma por uma. Era feito pela média e mandava ver. Então o fotógrafo amador sempre se ferrava, né? Ou dava sorte ou dava azar. Uma ficava clara demais, outra ficava muito escura, outra ficava certinha. Por quê? Aquela ficava certinha pela média, estava certo. Mas ele tinha vários tipos de exposição. O fotógrafo amador fotografava de qualquer jeito. Mas na fotografia profissional tinha que ver uma a uma. Óbvio que o profissional ele vai fazer uma exposição mais próximo do certo, né? Então tinha flashes automáticos, entendeu? Você ajustava o flash para o diafragma. Né? O amador não, ele fotografava com aquele flash embutido e explodia a imagem, ficava tudo claro ou ficava tudo escuro, entendeu? Então, é exatamente isso. O que nós temos que fazer? O fotógrafo, ele trabalha na pós, ele pode ser contratado para também fazer a pós, tipo fazer o color grade, né? Como não? De repente ele já está liberado e vai fazer outro trabalho e quem vai fazer isso é o produtor e junto com o pessoal do laboratório. Mas se o fotógrafo fez uma exposição correta, está tranquilo.
Ele sabe o que fez, mas ele não viu o resultado ainda. É por isso que o TID, ou o DAITI, né, ele está no set, exatamente para dar essa possibilidade do fotógrafo ele já ver o trabalho na pós. Então, quando ele já tem isso, né, porque não são todos os trabalhos que tem DAITI não, gente. Vocês estão pensando que são todos? Não, são todos não. E aí, você com DAITI no set, você consegue revelar o digital em tempo real. O fotógrafo já está criando o LUT ali, o look do filme, certo? Isso vai facilitar na pós, porque chegando na pós já tem um caminho a ser seguido. O produtor, o diretor, né, o diretor do filme, o diretor de fotografia, ele já tem ali o look, e aquilo quando for para pós é para seguir aquele look. Pode mudar alguma coisa? Pode mudar, mas é meio caminho andado. Melhor do que deixar uma pessoa fazer tudo do zero. Entendeu? Então, essa é a vantagem de ter o DAITI no set. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer... Deixa eu ver aqui. As lentes elas têm um alinhamento. Então, elas têm a distância focal, né? E essa distância focal, ela corresponde à abertura da lente dividido pela lente, ou pela distância focal. Essa aberturazinha aqui, dividido pelo milímetros que a lente tem, 50 milímetros. Então, esse diâmetro aqui dividido por aquele ali. Então, você vê a distância focal. Por exemplo, ela corresponde a uma abertura aqui. O que ela diz aqui, por exemplo, uma lente de 50 milímetros, ela tem uma distância focal do ponto de foco até o sensor, 50 milímetros. Isso não é difícil a gente certificar, não. Tem uma forma de a gente ver isso. Você pegar aqui acende uma luz aqui qualquer, pode acender aqui para baixo. Vira aqui para baixo para mim. Vou já desligar aqui de novo. Então, para você saber a distância focal da lente, você vê a distância que ela vai fazer foco. Certo? Ó, presta atenção. Olha só como é que ela está desfocada. Está desfocada, não está? Olha lá no chão. Ó, começou a ganhar foco, certo? Ó. Olha lá. Olha o pontinho. Ó, já sumiu de novo. Ó, já começou a abrir de novo. Ó, desfocou. Aqui focou. Aqui já desfocou. Aqui focou. Aqui desfocou. Então aqui está focado. Se você fazer isso no sol com um pedaço de papel, taca fogo nele. Por quê? Todas as luzes estão convergindo para um ponto. E esse ponto aqui é a distância focal. Ó. Tá vendo? Ó, aumentou, diminuiu e aumentou. Depois eu vou fazer o color checker também para você ver como é que é feito. Vou mostrar para vocês de uma lente fotográfica. Continua com essa luz acesa aí. Ó, isso aqui é uma lente fotográfica. Vou escancarar o diafragma. Ó, diafragma todo aberto. Ó. Onde é que está o foco? O ideal é fazer de cima, assim, ó. Olha lá como é que o ponto fica focadinho lá no chão. Pega um pedaço de papel, melhor. Ó. Aqui, ó. Olha o foco onde está. Ó. Olha só. Tá com 10 centímetros? Quase isso mesmo. Mas tem que na verdade, aqui. Vou botar aqui. É que a luz não está bem em incidência aqui. Ó. 10 centímetros. Que é de 100 milímetros, ó. Tá vendo? Ó o foco aqui, ó. Agora eu vou fechar mais um pouco o diafragma para vocês verem. O diafragma é todo fechado. Ó, aqui já tem foco com 9. Aqui ainda tem foco, eu estou com 11 centímetros. Ó, aqui, ó, eu com 11 centímetros tem foco. Eu com 9 centímetros ainda tem foco. Por quê? Profundidade de campo. Então eu tenho foco de 9 a 11 centímetros, com o diafragma todo fechado. E com o diafragma todo aberto, eu tenho só 10 centímetros, ou seja, é o nominal da lente. É assim que se descobre a distância focal. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, nós vamos mostrar para você, em primeiro lugar, para vocês
ajuste de foco, tanto para trás como para frente, né? Então você tem a convergência dessas linhas até aqui é o foco. A bolota vai ficando grande, vai diminuindo, até chegar a esse ponto. Depois cria uma nova bolota, ou seja, para frente e para trás, né? Então, para você ter certificação que você está com o objeto em foco, você coloca isso aqui bem no ponto que você quer buscar o foco. Aqui, ó. Você coloca isso aqui, ó. Então, normalmente você coloca aqui, ó. Certo? Aí a pessoa faz o foco. É a mesma coisa que isso aqui. E aí, focos muito delicados, o que você vai fazer? Acende essa luz aí. Acende essa luz aí. Observa como é que vai reagir esse meiozinho aqui. Ó, olha como é que ele reage, tá vendo? Ele começa a criar uma nova estrela. Ó, tá parecendo uma... Ó, a estrelinha, uma estrelinha se formando na outra, até ela convergir, ó. Vai lá, ó. Chegou lá no meio. Quando ela começa a fazer a nova estrela, você já passou do foco, ó, aqui. Ó, aqui para frente, ou seja, o foco está aqui. Aqui tu vai procurar o foco. E aqui tu vai passar dele. Ó, passou do foco. Ó. Olha lá, pode mexer. Quem quiser fazer, pode fazer. Vai lá. Primeiro dá. Isso é o quê? Ele faz essa mensuração. Então aqui, quando eu cliquei aqui, ó, aqui vai medir essa luz, ó. Reflexo. Ó. Ele está me dizendo que essa luz aqui tem 6.200 graus, certo? E ele tem uma quantidade de azul de pico. Então, temperatura alta, né? Tá vendo? Ele tem uma gama de verde, uma gama de laranja e vai descendo no laranja. Ou seja, o maior pico dele é do azul, de fato, com a temperatura de cor, né? Vamos mais frio. Então, isso aqui me dá... então, veja só, eu estou trabalhando com 6.200 graus aqui. Vamos bater de novo para ver se bate certinho. 6.200 graus. Pro cinza médio. Todo fotômetro é calibrado para cinza médio. Então, ele sempre vai procurar as médias luzes. Então, tem que ter cuidado de usar o fotômetro. O que ocorre? Quando você fotometra alguma coisa, você tem uma aproximação do diafragma que vai ser usado. Muitas das vezes, esse diafragma não condiz com o que, de fato, vai ser fotografado. Pode ser porque o fotômetro está descalibrado, pode ser porque o que você está fotometrando não é exatamente aquilo que vai... você está buscando o quê? O cinza médio, certo? Por exemplo, vou fotografar um vestido de noiva. Aquilo que eu falei, né, uma vez para vocês aqui. Né? Vou fotografar um branco. Quando eu botar o fotômetro lá, o que vai acontecer? O branco vai virar cinza, lembra? Ou o preto vai virar cinza. Porque ele vai buscar o cinza, a informação do cinza. Então, o que eu tenho que ter? As compensações como a gente fez mais cedo aqui. Lembrar que o meu cinza médio tem que estar na minha referência. Então, se eu for fotometrar, né, eu vou fotometrar no cinza médio. Eu vou pegar um cartão de cinza, vou pedir uma pessoa para segurar o cartão de cinza. Sandro Voz. Bom, gente, estava aqui. Não estou vendo mais. É um cordão com 3 cartõezinhos. Ele que escondeu. Tá. Esse aqui? Isso aqui, pronto, tá aqui. Esse aqui para vocês terem uma ideia, todo fotógrafo, né, que usar isso aqui na exposição, ele quando vai usar lá no programa de edição, ele vai ter referências do preto, referências do branco, 90%, e referência do cinza médio.
Entendeu? E se eu for fotometrar, eu tenho que fotometrar nesse cinza aqui. Por quê? Se eu fotometrar aqui, o que acontece? Ele é... Os dois lados são iguais, né? Oi? Os dois lados do cartão são iguais? São iguais. O que acontece? Eu fotometro no cinza médio, o que for preto vai continuar preto, o que for branco vai continuar branco. Se eu usar para fotometrar o branco vai virar cinza, o cinza vai virar preto e o preto vai sumir. Entendeu? Então, tem que tomar maior cuidado. Se vocês quiserem fazer experiência com o telefone de vocês, vocês chegam ali naquele cinza médio e bota a exposição no automático. Ele vai virar branco. Depois vai no preto, ele vai virar cinza. Entendeu? Aliás, o cinza vai continuar cinza. O que vai acontecer? O cinza vai continuar cinza. Aqui vai virar branco e ele vai virar cinza. Aliás, aqui vai virar cinza, ali vai virar cinza também. Tudo vai virar cinza. Só que a referência que você tem que ter é desse cinza aqui. Então, se você fotometra, né, com cinza, se você for fotometrar a roupa que a pessoa está usando, você está com problema. Entendeu? Porque a roupa que a pessoa está usando tem uma compensação que talvez não combine com a pele. Entendeu? Então, como é que a gente calcula isso? O histograma não serve para isso. O histograma não serve para isso. O que serve para isso é o waveform e o vectroscope, né? E o false color, né? O vectroscope, ele tem uma linha, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, o vectroscope, essa linha aqui, é o tom de pele. Então, quando você quer fazer, né, uma marcação pelo tom de pele, essa linha tem que ficar cravada aqui. Essa linhazinha que está vendo aqui, tá vendo? Tem que ficar cravadinha aqui. Como é que você faz isso? Você faz isso com o Daiti, né? O Daiti pode fazer isso aqui ao vivo, certo? É por isso que o Daiti é importante pra caramba. Ou na pós, você faz um recorte só do rosto da pessoa. Vai lá, recorta um pedacinho do rosto dela e joga lá para o waveform, para o vectroscope, e aqui você vem e joga nessa linha certinho. E aí você vai dar o quê? Saturação, menos saturação, mais saturação, e assim vai controlar. E aí o tom de pele vai ficar... Então, o vectroscope ele tem essa informação exatamente porque o mais importante para a gente é o tom de pele. Entendeu? E aí, qual outro instrumento que a gente pode verificar a exposição? Veja bem, gente, a gente está falando de cor. O vectroscope é cor. A gente vai estar sempre analisando as cores. O waveform é a exposição. Tá? E o false color também é a exposição. Qual é a vantagem do false color? É que você vê por cores. Certo? Você vê as cores de exposição. Ah, o cinza, o verde e o outro lá. Entendeu? O que a gente estava vendo ali ainda há pouco. O cinza, verde e o rosado, né? O salmão. Ali você sabe que você tem as baixas, as médias e as altas no rosto, para a exposição do rosto. Então ele varia de um percentual que vai de 50% a 70%, tom de pele. Entendeu? Então você pode fazer tanto para asiáticos, como para negros, etc. e tal. Você trabalha dentro daquela margem ali. Esse é o false color. O waveform, vou voltar no waveform. O waveform, pô, pena que isso aí não é de 0 a 100. Aqui, ó. Você tem de 0 a 100. Aqui, no caso, está em 10 bits, né? Então, normalmente o tom de pele... Tá vendo essa linha traçada aqui, ó? Tracejada aqui? Então, aqui seria a exposição média. Certo? Se eu colocar... Eu vou botar ali um monitor para vocês verem. Para vocês verem como é que funciona isso. Se eu colocar o tom de pele, que ele vai de 50 a 70, certo? Então para a pessoa branca, no máximo 70. Certo? E aí, o que acontece? Eu vou trabalhar
com a onda máxima chegando aqui, ó, 70%, tom de pele. E aí eu não vou conseguir, aliás, eu não vou ter possibilidade de errar. Mas eu tenho que estar sempre controlando o tom de pele. Eu vou botar o monitor aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui, o vídeo assiste, cadê? O vídeo assiste, tá ali. Pega ali para mim, um vectoroscópio, entendeu? Aqui é uma representação gráfica daquelas cores que estão ali. Dá para ver, assim, mais ou menos, tá vendo? Ó, por exemplo, o magenta, o verde, o amarelo, tá indo nas suas devidas proporções aqui. Não é correto verificar e dizer que é isso mesmo, porque esse waveform, esses instrumentos aqui não estão com as cores que devem ser analisadas. Isso aí, em outro momento, a gente vai fazer essa análise. O que dá para entender aqui, de imediato, olhando pelo histograma, é que a exposição, ela está, tá vendo? Ó, puxando para a esquerda. Olha o waveform como é que desce. Ó, tá vendo? Ó, como é que vai para lá, ó. Ó, como é que, ó, clipou lá, ó. Praticamente clipado, né? Mas ainda não tá. Ele ainda tá com as altas dizendo que tem muito branco, por causa desse branco aqui. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse waveform está com ruído engraçado. Deve ser por causa daquele preto ali que está dando ruído. Deixa eu ver um negócio virando para cá. Engraçado. Deixa quieto. Vamos lá, cadê? Tá aqui. Ó, esquece essas linhas que estão todas aqui em cima. Aqui. Tá vendo? Tem um monte de linhas. Ó. Aqui, esse quadradinho daqui de baixo e o de cima representa 0 e 100. Olha o histograma indo para a esquerda, estou escurecendo. Olha como é que enterrei lá embaixo, ó, tudo preto para cá. E aqui, ó, já começa a ficar branco. Mas não tem muito branco porque só pegar aqui a gente vai ver. Vocês vão ver o que é branco. Aqui, ó. Ó. Olha o branco virando cinza. Olha só quando eu boto o branco, tá aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Olha o branco aqui, ó. Tem sombra, tem zonas de sombra, tá vendo? Aqui, ó, a gente fala, tá vendo? Ó, isso aqui ele mexe, ó, porque a luz não tá uniforme. Vamos botar uma luz uniforme em cima dele? Bem que aquele tem reflexão pra caramba, né? Aqui, ó. Mas mesmo assim tem. Ali, ó. Ó, essa linha mais grossa aqui é a linha da alta. Ó, vou botar ela no meio. Olha só o branco virando cinza. O branco virou cinza, certo? Se eu tivesse que bater o branco, teria que bater aqui. Teria que bater o branco aqui. Deixa eu bater um branco aqui. Né? Porque tá mostrando cinza. Deixa eu ver o que está aqui. Olha lá. Mas ele não vai deixar de ser cinza não, tá? Ele vai continuar cinza. Porque eu tô com ele aqui na média, ó. Aqui, ó. Agora o branco, para virar branco, olha para vocês entenderem o seguinte, que eu tô querendo dizer isso aqui, ó. Ó. Tá no meio, não tá? Tá. Beleza? Sim. O que é o branco? O branco... Tá vendo essa linha que tá vindo para cá toda hora? Sim. Aqui no verde, no green? Pois é. O que acontece? Quando ele está 100% branco, não tem nada aqui. Fica um pontinho lá no meio. Ele fica lá no meio certinho. Some essa marcação. Some essa marcação. Ele fica uma bolinha redondinha lá no meio. Entendeu? Eu vou lá pro branco. Ó, olha como é que ele está indo. Só que ela está oscilando, não sei porquê. É porque não tem precisão, não tem precisão. Entendeu? Ó, eu tô chegando aqui, ó, no waveform, chegando lá em cima, ó, já clipou, ó, tem que descer um pouquinho aqui, pronto. Aqui. Deixa quieto. Mas aí, o que acontece? Isso que eu quero que vocês vejam, ó, vou voltar para lá, ó, aqui no meio, ó, 50%, que é assim. Tô vendo aqui, por aqui, ó, a linha de 50%, que é aqui, e aqui 50%. Beleza? Tá, o que eu quero mostrar para vocês? Olha aqui o diafragma, vem cá ver. Eu vou até diminuir, peraí, eu vou até diminuir esse ISO aqui, deixa eu botar um ISO 400.
Tá no meio. Aqui. Aqui, eu tô vendo tanto o meio por aqui como por aqui, ó. Aqui, ó, tem essa linha bem aqui, tá em cima da minha unha, ó. Essa mais grossa no meio. É. É a mesma Aqui que tá, essa daí que tá no meio. Aí, olha o cinza, virou cinza. Uhum. Olha lá, o branco virou cinza. E eu tô com 400 asas, certo? Olha o diafragma que tá aqui, gente. Vem cá olhar o diafragma. Dá a volta pra cá. Aqui, 5.6, um pouquinho pouquinho acima. Quantos stops eu vou ter que subir para poder o branco vir? Fala em Subindo. subir, você está abrindo. Eu abri um diafragma aqui, ó, essa linha aqui, tá subindo, ó, ó, descendo, subindo, tá vendo essa linha aqui, ó, e aqui vindo pra cá, ó, Foi todo? ó, Cadê? Ficou ó, bom. ó. Eu vou até botar um pouco mais de ISO, só para ganhar mais informação, botar 600 e 800. Então vou de novo lá, deixa eu ver qual é o que vai dar. Deixa eu voltar aqui. Tá dando 8, 8. 8 de diafragma, né? 8 de diafragma. Agora vou subir, 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 subir essa linha aqui, ó. Subir. Quando ela começar a ficar fina, quando ela começar a ficar fina é que tá clipando. Ó, já clipou. Agora eu vou descer um pouquinho aqui. Aqui. Não foi para lá, ó, tá vendo? Ó, ficou fininha, voltei. Uhum. Aqui assim, pronto. Esse é o branco. Esse é o branco. De 8, 2.8, ou seja, eu caí de 5, 6, 4 e 2, 8. 3 stops. 3 stops que eu tive que compensar para botar esse branco. Deu para entender? Uhum. Então, quer dizer, o branco para ser branco, ele vai variar nesses ajustes, né? Então, eu poderia descer um pouco, até aqui assim, deixa eu ver se é a mesma coisa. Olha lá, a mesma coisa. Não, um pouquinho acima de 2.8. Poderia dizer que foi 2.8 e 1 Aí, no terço. caso, se eu quisesse trabalhar com outro, não é diafragma, não. Deixa eu ver ali o cinza. Olha lá o cinza, olha lá o cinza lá. Olha lá o cinza lá. Outra abertura eu vou ter que Olha mexer lá, na olha o iluminação. cinza certinho, ó. Deixa eu botar o fogo Né? aqui. Oi? Se eu tiver que trabalhar com uma abertura específica, sem ser essa, que dá o resultado certo, eu vou ter que trabalhar com a iluminação, né? Olha que curioso, ó. O cinza médio, gente, é uma cartela dessa mesmo que vocês vão ter. Um cartão, ou um negocinho desse aqui que custa, sei lá, R$50, um negocinho desse aqui. Entendeu? Vocês não vão errar nunca na exposição. Eita ferro. Porque o que acontece? O cinza médio, o fotômetro ele vai buscar a média, né? E o que é branco, o que é preto. Agora, se você fotometrar erradamente, o que acontece? Se você fotometrar com cinza abaixo ou cinza acima, você vai ter problema de sub ou de super. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Para você, se eu tenho cinza médio, olha, se eu tenho um cinza que não é cinza médio, eu vou ter que ter instrumentos para fazer essa verificação aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. De novo aqui. Esse cinza aqui. Cadê ele? Ó, deixa eu chegar mais perto. Cobriu tudo aqui. Ó. Ó a linha de 50%. Ele tá com a... Ó, subiu. Tem que botar até um pouquinho mais de ISO aqui. Vou botar 1000. Isso aí. Não, tem alguma coisa aqui que tá... Aí, se eu ficar subindo ele no background alto, eu vou compensar isso para Não, não não. ficar subindo isso. Aqui, ó, no meio, é que tá oscilando ali, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, a linha de 50% é essa aqui. Tá vendo que ele tá dando uma flutuação? É porque ele tá dando essa flutuação. Uma curva. Essa curva é porque tem incidência de luz acima. Ele não tá retinho, mas aqui eu vejo pelo histograma também. Pronto, esse é o cinza médio. Cinza médio. Ó, fazendo foco, ó. Certo? Uhum. E aí eu sei que a minha exposição está correta. Certo? Agora, se eu for bater o branco num cartão que seja um cinza mais clarinho, que seja mais escuro, eu vou ter que buscar essa informação aqui, até ele chegar aqui. Porque é o que acontece com o branco. Eu busco informação no branco até ele chegar aqui. O branco vira cinza, o preto vira cinza. Entendeu? Olha o preto. Então, o que acontece? A gente tem essa coisa da exposição,
que tem que ser sempre pensado da seguinte maneira. Trabalhar o ISO, né? Em primeiro lugar, você tem que pensar o seguinte. Qual é... Aí as pessoas pensam assim, o que é o mês primeiro? ISO, shutter ou diafragma? Então, vamos pensar aqui. Então, se eu tenho... Deixa eu pegar isso aqui. Vai falando que eu estou ouvindo. Não é... Fala que eu te escuto. Não, porque assim, dependendo do que eu vou filmar, da linha Pega aqui pra mim. que eu vou filmar, Essa pergunta aí foi boa. Então, o que acontece? Eu vou pensar o seguinte, o shutter, ele está relacionado à velocidade que eu escolhi para filmar. Então, se eu for trabalhar com 24 quadros, para resumir aqui, porque 24 é película, tá, gente? Digital é 23,97, uma coisa assim, tá? Então, se eu for escolher digital, eu tenho que botar o dobro, que é 48 por 1. O que houve? É pra não refletir. Hã? Ah, tá. Eu vou fazer nessa velocidade 48 por 1 ou a mesma coisa de 180 graus, que é o ângulo, tá? Lembra aquele negócio que eu falei? Cortado no meio? 180 graus, tá? Então, eu vou relacionar meu shutter para 48 por 1, ou seja, ele tem a velocidade de 48 vezes para poder compensar o dobro da velocidade de frame. Então ele faz isso aqui 48 vezes. Faz essa passada. Então, sim, não, sim, não, sim, não, 48 vezes. É assim que funciona. Entra luz, sai luz, entra luz, sai luz. Entra e bloqueia, entra e bloqueia, entra e bloqueia. Isso é a velocidade, entendeu? O que o shutter está relacionado? Ele está relacionado com uma coisa chamada motion blur, que é o movimento de borramento. Isso aí é a velocidade que os olhos humanos, né, enxergam, né? Então, a velocidade desse movimento que a gente faz assim, a gente vê um borrão. Então, essa velocidade aqui é a velocidade real dos nossos olhos, que a gente enxerga normalmente. Quanto maior a velocidade, mais paradinho tu vê esse movimento. Quanto menor, mais borrão tu vê. Então, para igualar o movimento, se chegou à conclusão que tem que ser o dobro do shutter. Então, se você botar um shutter mais alto, o que vai acontecer é o seguinte, ele pode dar efeito flick, que é aquelas flicagens de imagem que fica aparecendo assim, entendeu? E ele pode também dar um efeito de parar a imagem mais parada, entendeu? Que não é muito bom. Agora, tem uma coisa que vocês têm que pensar o seguinte, o filme 24 FPS é no Brasil e em alguns países ocidentais. Na Europa é 25. Sabe por quê? Porque lá é 50 Hz. Aqui é 60 Hz. Então, essa diferença aqui, se você não tiver ajustado, vai dar flick na imagem. A imagem fica flicando. Entendeu? É impressionante. Isso aqui é a corrente elétrica. As frequências da corrente elétrica é essa. Então, se você estiver filmando na Europa, pode dar um efeito de flicagem. Isso percebe na hora ou só É difícil perceber na hora. Você erra na conta e perde isso depois. É complicado. Então, é tipo assim, ó, vai fazer na Europa é essa frequência aqui. Entendeu? Bom, enfim, isso aqui é muita engenharia. Mas vamos continuar. Cadê o... tem tudo. E aqui, o que acontece? Eu vou definir o shutter de acordo com o meu motion blur. Eu quero um motion blur normal. Não tem nenhuma cena de ação, não tem nada tal. Então, eu vou já definir meu shutter. É 48 por 180 graus, certo? O ISO vai variar muito, tá? O ISO, eu vou trabalhar com ISO, por exemplo, nativo de 400 para ambiente externo, exterior, e talvez 3.200 para o ambiente interno. Ou posso usar até mais, uma variável aqui, entendeu? Mas nunca abaixo de 400. Por quê? Porque, tudo bem, dizem, né? Antigamente era assim, quanto mais asa, mais ruído, tal, mais ou menos, não é bem assim não.
ou no digital você tem uma relação sinal-ruído muito eficiente, que o ISO alto não quer dizer absolutamente nada com em relação ao ruído. Quer dizer que a câmera fica mais sensível à recepção de luz. Mas também tu não vai exagerar, né? Tu não vai, tipo assim, exagerar no sentido que eu digo o seguinte, vou filmar aqui, não tem luz nenhuma acesa, eu vou botar 30 mil de ISO. Pô, o que você tem de referência ali para imprimir? Nada. Então vai ficar só ruído. A única coisa que vai imprimir é ruído. Se você tem pelo menos uma vela acesa, já é alguma coisa, entendeu? E o ISO, ele é variável. E o diafragma, então, o que acontece? O diafragma, ele é ajustado de acordo, né, com a intenção do diretor de fotografia, com o que o Daichi resolve, de repente, junto com o diretor de fotografia, até com o diretor do filme também, fazer uns ajustes para baixas luzes, altas luzes, fazer umas compensações. Só que tem um detalhe. O que a gente tem que lembrar é que, em todo momento, o diafragma ele tem que ser pensado na questão de profundidade. Certo? Se eu quero um foco raso, se eu quero um foco longo. Então, de acordo com o diafragma, isso vai acontecer, para mais ou para menos. Então, tem que tomar muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui. Porque senão você acaba tendo problema em relação a isso. Então, o que define aqui? Exatamente o que você escolhe como velocidade, o ISO, e o diafragma você trabalha da seguinte maneira. Vamos lá. Se eu quero, isso aí é uma coisa importante, muito importante. Se eu quero fotografar sempre com o mesmo diafragma, com foco raso, eu vou ter que trabalhar com ISO de maneira que me dê flexibilidade. Entendeu? Como assim? Vamos lá. Vamos dizer que eu com diafragma, vamos dizer que eu tenho com diafragma 2.1, né? 2.1. E aí eu estou no meu máximo de abertura enforcado nesse ISO aqui, com aquela luz que eu estou trabalhando. Ou seja, eu não vou ter flexibilidade nenhuma. Em algum momento eu vou ter que mexer no ISO ou mexer no próprio diafragma. Não é diafragma não, porque já está todo aberto. Mas por quê? Porque eu botei um ISO muito encostado com o mínimo de ranger que tem aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o ISO para cá, ó, pelo menos aqui, para me dar pelo menos 3 stops. Por que isso? Porque talvez eu tenha que trabalhar com o ISO 3200, estou dando um exemplo, para ter 3 stops. Estou dando um exemplo, tá, gente? Por que eu tenho que ter 3 stops? Porque aqui, qualquer variação de luz sem mexer no diafragma, eu posso acrescentar filtros NDs. Porque eu estou com o range lá no meio, lá em cima. Então eu posso botar ND para bloquear, para poder continuar em 2.1. Porque se eu aumentasse o ISO, não botasse filtro ND, eu teria que aumentar o diafragma. Então, o que eu coloco? Filtro ND para poder compensar isso. Talvez um ND com 3 stops. Ou 2 stops. Eu mostrei para vocês o branco virando ali, né? Do cinza para o branco, né? Então, talvez eu tenha que trabalhar com ND. Então, é por isso que, às vezes, vocês podem observar que aquele matchbox que tem na frente, a gente vai montar aqui depois, o matchbox que a gente coloca na frente da objetiva é exatamente para a gente botar filtros. É filtro de beleza, filtro de difusão, filtro de NDs. Então, eu mexo com ND sem mexer nas cores e sem mexer na profundidade. Então, quem for fotografar, seja o que for, tem que lembrar disso. O que os fotógrafos costumam fazer? Mexe no shutter. Né? Eu quero desfocar, eu boto o diafragma mais aberto, então eu mexo no shutter. Mas eu posso correr o risco da imagem ficar com esse problema que você falou? Qual? Clicando. Então, o que acontece? O que dá efeito de flick? O efeito de flick, ele acontece muito em rede elétrica, né? E que você tem que compensar na frequência, isso né? Você vai para outro país, na Europa, por exemplo. Você tem que alterar o frame rate para você trabalhar com a frequência de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Entendeu? Porque se você for trabalhar fora da... Ele começa a dar flicagem nos equipamentos eletrônicos, começa a dar... sabe? Fica dando um batimento. Mas o shutter também compensa esses efeitos, né? Tipo, quando você tem televisão, agora não, as antigas, antigamente passava aquele horizontal, assim, aquele efeito horizontal, assim para cima.
Aí você compensava no shutter. Agora o shutter ele é usado mais para estabilizar a quantidade de frame rate que você está usando. Então, por exemplo, eu estou filmando a 24 quadros por segundo, certo? Qual é a relação? 48, né? O dobro? E se eu for filmar a 60? 120. E se eu for filmar a 120? 240, certo? Mas aí é proporcional ao ISO. Entendeu? O que é isso aqui? Por que eu filmaria nessa velocidade? Por que eu filmaria nessa velocidade? Tem muita gente que filma 60 frames por segundo. Muita gente filma 60 frames por segundo. E não sabe nem por quê. Por que se filma 60 frames por segundo? Porque se eu quero fazer uma câmera lenta, eu consigo reduzir isso, porque eu vou mexer aqui também. Mas se eu filmar 60 por 180 ou 48, eu estou filmando um shutter errado. É certo isso de 24 para cinema, de 60 usar para TV? Não, vamos lá. Não, vamos lá. O que acontece? Ó, vamos lá. Você está fazendo um produto para quem? Eu estou fazendo para televisão. Ah, eu estou fazendo para o cinema. Estou fazendo para o cinema? Estou fazendo para TV? Então, se eu vou fazer para TV, é 30 FPS. E aqui é 60. Aqui é 60. Se eu vou... Aqui, 30 frames por segundo. É televisão, broadcast. E cinema é 24. Certo? Qual é a outra relação que existe? A de gamer, que é 60. Não sei por quê. É porque eu vi esses... Não sei te dizer. Aí eu não sei. Pode ser que, de repente, a velocidade que eles trabalham seja isso, mas normalmente é porque provavelmente deve ser para movimentos, quantidade de frames, entendeu? Talvez para game tem que ter uns detalhes muito altos, entendeu? Talvez precise de 60 frames. Mas se eu não preciso de tantos frames assim, por que são 60 frames por segundo? Os nossos olhos só enxergam 24, talvez para game precisa de uma quantidade maior. Não sei, sinceramente eu não sei te responder isso. Se for, por exemplo, 60 FPS, o shutter ficar 60 também. Então, se você não for usar slow motion, eu acho que não tem problema não. Mas se for usar, já vai ter problema. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você usa 60, ele fotografa um frame a mais. E o shutter fechando mais rápido, ele pode dar um problema, entendeu? Pode dar um drop frame. Sabe, o drop frame é quando você tem frames a mais numa velocidade incompatível. Se você for fazer um slow motion, você talvez tenha problema. Sinceramente, eu nunca fiz, né? Mas eu sei que a relação é essa, é o dobro. Se você filmar a mais frames com velocidade, você vai matar alguns frames. Você não vai conseguir fazer um slow motion. A única justificativa que existe para você aumentar o número de frames é para você fazer slow motion na pós. Certo? Se você não vai fazer, você não tem que fazer isso. Porque a velocidade é normal. Ela não vai se arrastar. Entendeu? 120 frames você vai ver em câmera lenta. Só que o que você vai ver em câmera lenta, na reprodução, quando você for editar, você vai comer aqueles frames. Você vai acelerar. Porque você tem frame suficiente para você acelerar. Por isso que eu falo, você tem que ter um shutter mais alto. Porque senão você tem problema. Ele tem que ir mais rápido para poder pegar um número maior de frame. Se você tem um número... Se o frame vai assim, o shutter vai mais rápido, dá merda. Você tem que ir na mesma velocidade. Eu quero mais fotos, o shutter tem que ir mais rápido. Eu quero menos fotos, ele tem que ir mais devagar. Tem que ser proporcional. Entendeu? O que acontece? Se você tem... se você pegar o seu celular que filma em 120 quadros por segundo, você vai ver que ele vai reproduzir uma imagem em câmera lenta. Certo? Mas se você levar aquilo para edição, você pode acelerar e botar um câmera lenta mais rápido. Porque, na verdade, ele vai ter 120 frames para você trabalhar diminuindo a velocidade. Então, o que você faz? Aqui, ó, 120 FPS, 100% de velocidade. O que você vai ver? Um slow motion assim, ó. Bem devagarinho, certo? E é isso que você quer? Não. Aí o que você vai fazer? Eu quero reduzir isso, quero botar para 40% de velocidade. Ou seja, eu vou comer 120 quanto? Vou passar a reproduzir 40 FPS. Que dá um movimento de câmera lenta mais orgânico. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então, eu posso
Agora, se você filmar no mesmo shutter, você vai ter drop frame. E essa mudança do FPS eu posso fazer também na edição? Oi? A mudança do FPS? Não. Não. Mesmo filmando... Não, eu vou te explicar por quê. O que acontece? Eu não sei pela inteligência artificial, hoje em dia tudo é possível. Né? Cadê o apagador? Tá aqui na minha cara, já vi. Isso aqui é a velocidade do cinema. 24 poses fotográficas. Se você pegar aqui, ó, daqui até aqui, você fazer 24 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, reproduzir, botar no timeline, você botar em play, vai fazer assim, ó, movimento, é a fotografia, certo? O que acontece? Você tem imagem still, uma a uma. Aqui, para você conseguir isso, você tem um motorzinho que é assim, aqui é o buraquinho onde é fotografado. Então, esse shutter aqui é o seguinte, aqui é o buraquinho, certo? Aqui é o buraquinho, estou dando um exemplo. Então, aqui não tem nada. Então, esse negócio gira. Quando gira, ele expõe o filme, né? E não expõe, expõe e não expõe, expõe e não expõe. Isso 24 vezes, certo? Desculpa que o furinho não é desse tamanho, não, o furinho é menor. O furinho é mais ou menos esse tamanhozinho aqui. Estou dando um exemplo para vocês. E aí o que acontece? Quando você tem 180 graus, então vamos lá. Se eu tenho, né, isso aqui dividido em 4, e aqui está o tamanho do furinho, que eu posso fazer assim também, assim vai. Se eu tenho ele aqui todo, significa que ele tem um tempo para passar, para poder cobrir, né, para cobrir e expor. Exatamente é o dobro da velocidade. Então, esse aqui significa o dobro da velocidade, para 24 frames, 24 poses. Em 1 segundo, ele fotografa 24 vezes. Só que isso aqui tu nem vê. Na câmera de cinema faz um maior barulhão. O barulho faz um barulho, né? E aí, o que acontece? Se você diminuir, por exemplo, botar 90 graus, você está diminuindo o tempo de... Você está aumentando o tempo de exposição. Desculpa, você está diminuindo, né? O que seria uma exposição mais longa passa a ser mais curta, porque você está fechando a janelinha aqui, ó. Certo? E se você fizer aqui, o que acontece? Você só tem esse pedacinho aqui. Você tem esse pedaço todo encoberto e só esse pedacinho aberto. Isso aqui é um shutter altíssimo, de 45, por exemplo. O que ocorre? Se você mantiver o shutter em 180 graus para você fazer o dobro de frames, você só vai ter informação assim, ó. O que seria 48 frames? Seria assim, um frame, outro frame, outro frame. O que é o shutter errado? Um frame, nada. Um frame, nada. É isso, é um frame, nada. Você vai ter 48 informações, aliás, você vai ter 48 informações com preto no meio. Porque o shutter não acompanhou para poder registrar dentro do tempo da janela. Ou acelera ou diminui para poder fotografar mais vezes. O que é isso chamado? Isso é chamado frequência. Entendeu? Então, quanto maior a frequência, mais ondas eu faço. O que é isso aqui? Já ouviu falar nisso aqui em aula de física? Isso aqui é uma frequência. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. O que é o binário? 1, 0, 1, 0, 1, 0. O que é abre e fecha duas vezes? 1, 1, 0, 1, 1, 0. Então tem que ter duas informações para nada. Para nada. E se eu tenho abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, eu tenho exatamente o momento que eu fotografo e o momento que eu não fotografo. Quando eu aumento o número de fotografias por segundo, o que seria um movimento passa a ser 2 para 40. 24, 48. Se for para 120, o que vai acontecer? Ele vai dobrar. Ou seja, em vez de tirar uma fotografia, ele tem que tirar 4 fotografias. Então o movimento seria assim, ó, primeira foto, segunda foto. Isso aqui em velocidade normal. A primeira foto, velocidade 120. A primeira, segunda, terceira, quarta. São 4 fotos, em vez de fazer uma só.
Então, se o shutter não estiver acompanhando, começa a dar problema. Então, quando você quer botar um movimento mais rápido de um slow motion, você tem que ter fotografias para você acelerar esse movimento. Se você não tem, você não vai acelerar nada, entendeu? Então, a relação é essa. Então, quando a gente vai fazer slow motion, a gente tem que ter essa preocupação de sempre... Ah, pode fotografar tudo em 60? Pode. Mas sabe qual é o problema? O problema é esse. Tu quer ver uma coisa que eu acho legal? Né? Eu acho legal, né? Mas pode até ser. Para documentário, por exemplo, eu acho que fica 60 de velocidade fica até legal. Você gravar em 60 e editar em 60, porque dá um movimento mais lento. Fica parecendo aquela textura de película, de cinema antigo, sabe? E aí você olha uma um vídeo feito em 60 fps e você reproduz, fica aquela linguagem de filme antigo, sabe? Fica aquela coisa meio arrastada. É linguagem. Aí você grava em 60 e reproduz em 60. É linguagem. Mas não é o correto. Não é o correto. Pode acender essa luz aí. O correto é você fazer dentro da relação, certo? Então, se você tem, ó, lembra que eu falei 60 Hz? A televisão, ela é 30 frames. A televisão é 30 frames. Tá com essa luz, tá imprimindo bem, cara? Tá com ruído, não? Não, tá com reflexo a luz. É? Aí tá apagando. Tá, então eu vou sair daqui e vou para lá, melhor, né? Então, por exemplo, aqui é 30 fps em função do dobro. Lembra que eu falei do dobro? Essa aqui é a nossa corrente elétrica, gente, 60 Hz. Lá na Europa é 50. E aqui o que acontece? Você tem que fazer em 25 quadros por segundo. Entendeu? Então, dá para compreender aqui? Então, em relação à velocidade, o que vai determinar a velocidade que eu vou trabalhar é exatamente o número de frame. Pronto, resolvido. Tá bom? Não tem dúvida? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Tá. E aí a gente tem outra coisa, né? Que a gente tem que se preocupar. A gente está falando tudo antes de começar a filmar, gente. Vocês estão entendendo, né? Tudo que a gente está falando é antes de começar a filmar, claquete, tal. O que nós vamos fazer agora? Pode acender as luzes todas se quiser aí.